E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos ao vivo em mais um vídeo aqui. Hoje quero fazer um vídeo meio diferente. Vou começar uma série, esse é meu propósito aqui. Começar uma série de vídeos devocionais. Estudando a Bíblia com calma. Se você gosta da Bíblia, da palavra de Deus, de estudar a palavra com calma, versículo por versículo, algumas palavras importantes em cada versículo, esse vídeo é para você. Você quer fazer um devocional com calma para entender a palavra ali? Esse é o canal para você começar. Vamos construir aqui de pouco a pouco e o que vai edificar a sua vida como tem edificado a minha vida. Então eu estou num período, se você tem me acompanhado aí, estou de castigo, né? Tô com o meu pé machucado e estou aqui me debruçando na palavra de Deus, longas horas aqui. Tenho me debruçado com o livro de 1 Pedro, gosto muito dessa epístola de Pedro. E eu quero compartilhar com você o devocional. Vamos começar. E a minha intenção é fazer aqui vários vídeos devocionais, dia após dia aí, sobre essa epístola. Se você gosta da palavra, esse é o vídeo para você, para a gente debruçar na palavra. Eu não gosto da Bíblia, então, tchau. Esse vídeo não é para você agora no momento. Mas se é, já dê um curtir, um compartilhar aí. Eu queria muito que você pegasse aí, vamos lá, 1 Pedro. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí em 1 Pedro, com calma. Eu não estou com pressa. Os meus vídeos não tem corte, eles são ao vivo, são direto, não tem corte, não tem música de fundo. Não, ele é direto aqui, com calma, como um programa ao vivo. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí, abrisse lá, a palavra em 1 Pedro, versículo 1 e 2. Pegue já aí uma caneta para ir anotando. Eu acredito que vai ser valioso para você essas anotações e vai ser bom. É uma frase que eu sempre digo que está aqui embaixo. Ó. Não é o muito que você sabe, mas o pouco colocado em prática todos os dias que tem o poder de transformar a sua vida. Ah, não é bem assim que está essa frase. É porque ela ia ficar maior e não ia caber aqui, então eu dei uma diminuída. Na verdade é isso. Não é o muito que você sabe. Então tem pessoas que sabem demais, mas não colocam em prática na sua vida. Então ele só tem conhecimento, 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 não coloca em prática. Então, é o pouco colocado em prática. Então, a minha intenção com esses devocionais é te dar um pouco de vida, um pouco de graça da palavra viva de Deus, e esse pouco te transformar, mudar a sua mentalidade de pouco a pouco. E se mudar a mentalidade, muda a sua vida, muda os seus hábitos. Tá bom? Vamos lá? Pegou aí em primeiro, ó, Pedro. Você já sabe, se você já me segue, nós vamos para a tela do meu computador aqui. E nós vamos compartilhar. Eu preparei os textos ali. Nós vamos ficar hoje, esse tempo, em dois versículos. Versículo 1 e o versículo 2 apenas. Tá bom? Vamos lá. Tela do meu computador. 1 Pedro. Você está com a sua Bíblia aí. Eu estou com a anotação para acompanhar aqui, tá bom? Mas leia na sua Bíblia. 1 Pedro, versículo 1. 1 e 2. O versículo 1 diz assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Então aqui no começo nós vemos que quem é o autor dessa epístola? Pedro. Pedro é o autor. E qual é o propósito? Para quem que ele está enviando? Está aqui, aos estrangeiros dispersos. Eles foram espalhados ali por regiões próximos ali ao ponto onde Pedro tinha sua igreja, que era em Jerusalém. Digamos assim, era a sede onde ele estava em Jerusalém, e ele está escrevendo ali. Então, essa carta, provavelmente, ela teve várias cópias, né? As pessoas ali, vários ali, fizeram cópias e espalharam essa carta para os estrangeiros, em busca desses estrangeiros que estavam nas regiões próximas ali. Versículo 2. Eleito. Diga assim, ó, eleito, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência, aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Só até aí. Então nós vemos aqui, ó, a palavra eleito. E isso daqui causa um pouquinho de confusão entre nós. Então, eleitos, nós temos que
que pensar que só existe eleição onde tem vários candidatos. Então, onde tem vários candidatos para um posto, tem vários candidatos ali para um cargo, aí existe eleição, tem vários. Quando se existe apenas uma pessoa, então não temos uma eleição, já está evidente ali. Aquela pessoa, ela não está concorrendo com ninguém e ela vai ser eleita, ela já ganhou já. Só estamos cumprindo uma tabela aqui. Mas não é isso que Pedro diz nessa epístola. Ele diz que nós fomos, eu se incluo nisso também, você provavelmente também, nós fomos eleitos. Por que fomos eleitos? Porque tinha outros como opção. Mas Deus nos escolheu, Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Não por falta de opção, tinha opções. Então nós fomos eleitos em Deus. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito. E olha só, como Deus elege então? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos sair de 1 Pedro e vamos aprofundar um pouquinho mais? Lá em Efésios, tá aqui, ó, versículo 1 ao 3 diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está aqui uma coisa que nós não entendemos, mas o apóstolo Paulo ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Olha que promessa, todas. Não é algumas, não é provavelmente uma ou duas ou três, não, são todas. Na onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Mas esse não, já dá vontade de aprofundar aqui, mas esse não é o tema agora. O tema é elegeu. Aí o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós fomos eleitos. Onde que nós estávamos quando nós fomos eleitos? Em Deus. É algo que a nossa mente não pode compreender, mas a Bíblia está nos dizendo, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que nós fomos eleitos quando estávamos em Deus. Antes da fundação do mundo. Por que isso é importante? Antes da fundação do mundo. Porque não havia nada que eu e você tivéssemos feito para ser eleito. Então, eu não fui eleito em Deus, você não foi eleito porque você é bonzinho. Você não foi eleito por Deus porque você é legal, porque você é menos pecador, porque quando você era criança, você era uma boa criança que não respondia os seus pais, ou porque você hoje se tornou um bom homem, que paga suas contas em dias, então ele olhou e viu e te elegeu e te chamou para desfrutar porque você era muito bom. Não. Aqui fica claro que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, não tinha o mundo ainda, antes da fundação do mundo. As coisas não tinham ainda sido formadas. Eu e você não tínhamos obra nenhuma. E assim mesmo ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, tem até aquele pensamento, aquela frase que diz que nós ganhamos a corrida no ventre, né, da nossa mãe lá. Nós ganhamos a corrida para fecundar o óvulo e nós somos vencedores porque nós ganhamos de, sei lá, milhões e milhões de espermatozoides que estavam querendo fundar. Tudo isso é muito legal. Eu já falei sobre isso no início da minha conversão. Eu até ministrei sobre isso. Tem lá o seu valor legal e tal. Mas ele não é muito bíblico, porque se nós pensarmos desse jeito, isso tem valor no que nós fazemos. Então foi eu que ganhei a corrida. Fui eu que fui lá, Deus colocou o dedo em mim, eu ganhei, eu fui lá e eu tive esforço. Não, mas Deus diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, antes da minha mãe nascer. Antes do mundo ser formado, nós fomos eleitos em Deus para um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê, tem uma meta. Deus não faz nada por acaso. Nós Hoje eu tô sem água aqui. E para quem viu meus outros vídeos, eu só dar duas tossidas.
E as minhas filhas ou a minha esposa vinha aqui trazer água. Agora não tem ninguém, eu tô sozinho aqui. Só para ficar registrado aqui. E o que que acontece? Onde que eu estava? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí me perdi agora, gente. Aí, ó, se você tivesse em outro canal, ia ter esse corte, mas não tem corte aqui. Tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma direção. Deus não faz nada por à toa. Então, Deus te elegeu para um propósito. Tem um propósito na sua criação. Tem um propósito em Deus despertar e ligar o seu coração. Fazer você, como diz Salmos, criar você de uma forma assombrosamente maravilhosa. Assombrosamente maravilhosa. Tem um propósito pelo qual você está onde você está. Tem um propósito de você ser mãe dos seus filhos. Tem um propósito de você estar no lugar onde você está, trabalhando onde você está, estudando onde você está, na região onde você está, no lugar onde você está. Tem um propósito. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Tem um propósito, sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Não é por obrigação, não é por força, é por amor. Então você tem um propósito, sim. É que às vezes você não tem alimentado o seu espírito, e quando você não alimenta o seu espírito, quando você não. E o alimentar o espírito torna você sensível à voz de Deus, porque você se torna íntimo dele. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, e o seu Deus que vem em secreto, seu Pai que vem em secreto, o recompensará. Por quê? Porque quando você entra, tem ali uma intimidade. Você se separou do mundo, você separou das coisas. Agora você escolheu, em vez de estar fazendo qualquer outra coisa, você escolheu ficar em tempo a sós com o seu Pai. E isso vai gerando o quê? Intimidade. É quando você chega no seu quarto e diz, Senhor, eu não consigo, eu não posso, me dá força. Eu estou pensando em desistir, eu não aguento. Senhor, dá provisão, Senhor, me muda, me transforma. Você está falando com o seu pai ali. E isso vai gerando o quê? Intimidade. É você dizendo para Deus que você não consegue sozinho, que você precisa dele. Você reconhece, na verdade, ele como Senhor da sua vida. E isso gera o quê? Intimidade. Isso gera intimidade, isso gera força. Você pode entrar no seu quarto fraco, mas você sai forte, porque você sai alimentado. Quando você tem essa clareza, você é alimentado, você tem mais clareza das coisas ao seu redor. Você não vai ver as coisas como o mundo natural vê as coisas. Você já não vê o perdão de uma maneira que todo mundo vê. Você já não vê as coisas da mesma maneira. Mas isso é fruto de uma intimidade. Amém? E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, não é porque você é legal. Você não merece. Eu e você não merecemos ser eleitos por Deus. Não tem nenhuma obra humana nossa nisso. Não, você não tinha feito nada, nem bom nem mal. Mas eu sou tão ruim, Deus deve estar triste comigo. Mas ele te escolheu na sua presciência, sabendo de todos os seus defeitos. Ele te elegeu. Amém? Mas vamos lá, vamos cavucar mais um pouquinho para não ficar só nisso. Agora eu quero ler mais com você mais um texto. Se você estiver anotando aí, seria muito importante até para você memorizar melhor. Quero um outro texto com você. E como que Deus elege? Está lá em Romanos, capítulo 9, o 10 e o 11. Versículo 10 diz assim: E não somente esta, mas também Rebeca. O apóstolo Paulo ele vai trazer agora o Velho Testamento como uma figura para explicar o Novo. Muito importante isso. O Velho Testamento é uma sombra do Novo. E ele vai trazer uma figura agora para nos ensinar. Ele diz, não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu e deu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, o que Paulo está explicando? Por que ele está dando essa figura lá do Velho Testamento? Para explicar a questão da eleição. E ele está falando aqui, porque não tendo eles ainda nascido, eles não tinham o quê? Obras ainda. Eles não tinham feito ainda nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas porque aquele que chama.
Então ele está falando aqui, ó, Deus chamou, porque chamou, Deus elegeu, porque ele é soberano, ele é o Senhor, é ele que manda no negócio. Então você lembra quando você era menor e você queria fazer alguma coisa e não entendia, sua mãe falava assim, ó, seu pai falava, vai fazer tal coisa. Você falava assim, ah, mas por quê? Porque eu tô mandando. Porque eu quero que seja desse jeito. Você lembra disso? Talvez na sua casa, na sua infância era assim. Então, ah, por que eu vou fazer tal coisa? Porque eu quero que você vai fazer. Vai fazer. Ah, mas não posso fazer depois? Não, você vai fazer agora. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe eram senhor da casa. Eles eram a autoridade do negócio. E sendo autoridade, entendendo ou não, tinha que fazer. Então, Deus, aqui Paulo está falando que eles foram antes de fazer obras. Porque mais por aquele que o chama. Porque Deus definiu assim, ele escolheu. Vamos seguir, vamos cavocar mais um pouquinho. E o versículo 12, ele continua: foi-lhe dito a ele, o maior servirá ao menor. Então, o que esse texto está nos dizendo? Que Deus decidiu. Sem obras nenhuma. Deus não olhou e falou assim, ó, o Jacó tem um coração mais sensível a mim. Então, por ele ser mais sensível, ser mais pacato, homem de casa, ele não é tão bom em alguma coisa. O seu irmão aí, eu tô vendo que ele vai ser um bom caçador. Então, coitadinho de Jacó, eu vou deixar Jacó, que é menor, vai governar sobre o maior. Não, foi antes. Não tinha obras ainda. Deus somente decidiu. Vai ser assim, ponto, acabou. Porque ele é soberano. Pensamentos que nascem, quando a gente ouve isso, quais os pensamentos que nascem na nossa cabeça? Dois pensamentos, no mínimo. Primeiro, Deus é injusto. Não, Deus é injusto. Como que Deus vai escolher alguns e não vai escolher outros? Deus, não é assim. Deus, como que faz um negócio desse? Acepção entre pessoas. Não é acepção, isso ou aquilo. Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele é soberano. Ele sabe. Ele que desiste. É ele que sabe. A obra é dele. Tudo é dele. Então é ele que decide, ponto e acabou. Então Deus é soberano, é o primeiro. E segundo, nós temos que pensar, Deus é injusto. O segundo, você pode dizer assim, ele é injusto. O segundo pensamento que pode vir é, Deus é maravilhoso, é misericordioso. Deus, o outro pensamento, Deus poderia ter escolhido qualquer um e me escolheu, mesmo eu sem merecer. Mesmo eu sendo tão ruim de serviço, mesmo eu sendo tão, meu caráter todo torto, mesmo eu sendo não fazendo o que tem que fazer, meu Deus me escolheu. É muita misericórdia, é muito amor, é muita graça. Oh Deus, obrigado. Esse é um comportamento. E o outro é, Deus é injusto. Como é que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Isso é injusto. Então, os dois pensamentos. Eu prefiro escolher o segundo. Eu não entendo. Eu não sei de todas as coisas, mas uma coisa eu sei: o meu pai é amoroso e me escolheu. Eu fui eleito nele antes da fundação do mundo, sem mesmo ter feito nada. Eu fui escolhido para boas obras e tudo que eu preciso, ele já me deu nas regiões celestiais, todas as bênçãos. Eu sou maravilhado, glória a Deus por isso. Esse é um pensamento que você pode ter. Então, para de lamber ferida. Deus não é injusto. Deus é o reto juiz. O problema que a gente tem quando a gente pensa, na verdade, que Deus é injusto, é porque nós pensamos que nós somos melhores do que Deus. Na verdade, ninguém fala isso. Se eu fosse Deus, eu sou melhor do que Deus foi errado. Mas é o nosso pensamento. Quando a gente fala Deus é injusto, nós estamos dizendo assim, em outras palavras, se fosse eu não faria dessa maneira. Se eu fosse Deus, eu ia escolher todo mundo, se fosse eu. E aí é complicado, né? Então, o problema, a gente só pensa que Deus é injusto porque nós achamos que nós poderíamos fazer melhor do que Deus. Se colocamos acima de Deus. Olha, isso é perigoso, viu? Então, outro texto está lá em Romanos 9:13. A continuação, né? Versículo 13 diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. E Paulo está dizendo: que diremos, pois, que a injustiça na parte de Deus é o que eu falei. Que nós vamos dizer, Deus é injusto? De maneira nenhuma. Deus escolheu Jacó, e rejeitou Esaú. O que nós vamos dizer? Deus é injusto. Misericórdia que Deus fez. Paulo diz, de maneira nenhuma. Pois diz Moisés, compadecei-me
Eis de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ponto e acabou. Então não é injustiça, não, é soberania de Deus. Deus fez a glória a Deus, e é isso. E é isso. Então ele está nos ensinando. Os dois deveriam ser condenados, Jacó e Esaú. Eu e o fulano lá, todos nós. Mas a misericórdia de Deus me poupou. Então, na verdade, era todo mundo para ir. Mas a misericórdia de Deus me salvou. O amor de Deus me elegeu nele sem obras. Que maravilha. O problema é que achamos que merecemos. Olha como Paulo diz que ele foi eleito. Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz assim, ó: mas Deus me separou quando? Desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Olha, o Paulo tinha esse coração. Quando que ele foi chamado? Pela sua própria palavra. Não foi quando ele, na estrada de Damasco, né? Quando ele teve uma experiência ali com Jesus. Não foi naquela hora que ele foi chamado. Ele diz que Deus o separou e elegeu desde o ventre da mãe. Então ele não tinha obras nenhuma. Ele não tinha feito obras nenhuma, nem boa nem ruim, mas Deus o escolheu. E o que ele tem de discernimento? Que foi pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Graça é um presente dado a quem não merece. Não é o presente do Papai Noel que dá para quem se comportou. A mãe falava para você, se você se comportar esse ano, passar de ano, você vai ganhar tal coisa. Papai Noel vai te... Mas você tem que se comportar. Não, Deus não é Papai Noel. Deus dá para quem não merece. E Paulo tinha a consciência disso. E olha que Paulo podia falar, né? Olha, eu sou mestre, eu conheço, eu sou um bom homem, por isso Deus me elegeu, porque isso e aquilo. Não, não, ele fala pela sua graça, mesmo sem merecer. Mas quando o ventre da sua mãe, sem obras, Paulo diz isso. Então, nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Você vai vendo que Pedro, nós lemos Pedro, a epístola de Pedro no começo. Mas você vê que outros textos também vão afirmando a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela vai nos ensinando. Agora mais um texto. Esse texto de Lucas capítulo 10, versículo 1 a 5. Por que eu quis contar esse texto? Se você ficar lendo aqui e não prestar atenção no que eu estou te falando, você vai antecipar aí. Eu gosto desse texto por quê? Porque tem gente que fala assim, ó, então se Deus já tem os seus eleitos, por qual motivo eu vou pregar o evangelho? Por qual motivo eu deveria pregar? Então, se Deus já tem o eleito, eu tenho que ficar aqui, ó, de boa na lagoa. Não, não, esse não é o pensamento correto, segundo as escrituras. O pensamento correto é que nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos. E como nós vamos descobrir quem são os eleitos? Pregando o evangelho. Pregando a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, pregando o evangelho. É só assim que nós vamos descobrir quem são os eleitos de Deus. Nós temos que pregar. Então, por que nós evangelizamos? Para descobrir quem são aqueles que são eleitos. Ah, Leonardo, então eu preguei para tal fulano. Fulano não recebeu a palavra, ele então não foi um eleito? Não, nós não temos esse controle. O que nós temos que fazer? Pregar, pregar de novo, pregar de novo, pregar de novo e fazer até o máximo do que a gente pode, não desistir, porque a gente não sabe. Então, tem pessoas que precisam muito mais do que uma pregação só. Graças a Deus, talvez seja a sua história também, eu tive pessoas que insistiram na minha vida mais de uma vez, pregaram para mim. Eu lembro que quem me ganhou para Cristo Jesus, ele pregou anos. Para mim, antes de eu aceitar, ele pregou antes. Eu trabalhava num supermercado, era um menininho ali que trabalhava no supermercado, um jovenzinho. E eu lembro dele ir lá pregar para mim, me chamando para pequenos grupos, né, célula, me chamando para a igreja. E aí eu falo, não, cara, eu vou sim. Não, eu vou, que legal. Então, que dia que vai ser, né? Mas o pensamento é, por que esse cara não vai embora logo? Aí eu lembro de vezes que eu tava no mercado e ele entrava no mercado, o que eu fazia? Saía correndo nas prateleiras lá e aí ficava cuidando das prateleiras. Quando ele virava, eu virava pra lá, porque eu não queria ter encontro com ele para ele me chamar de novo, ou me falar, por que você não foi? Mas aí tem um novo convite. Claro, tinha vezes que era inevitável. Eu virava na prateleira e ele chegava lá. Mas aí corria. Anos depois,
anos depois, 2, 3 anos depois, me encontrou de novo em uma outra situação, onde eu estava mais aberto para o evangelho. Se ele tivesse desistido na primeira, mas, o Leonardo não quer nada com nada, eu já preguei para ele, não quis ir, então ele não deve ser eleito, não vou pregar para ele. Talvez eu estaria perdido. Mas, graças a Deus, ele insistiu sobre a minha vida, pregou de novo, e dessa vez o evangelho nasceu, né? Ele frutificou no meu coração. Então, nós temos que pregar porque nós não sabemos quem é o eleito. E isso é bíblico. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de participar da obra que ele está fazendo. Então, ele tem feito uma obra maravilhosa. E nós somos cooperadores de Deus. Nós podemos participar com um Deus tão grande e poderoso. Ele pode fazer todas as coisas sozinho, mas ele decidiu compartilhar conosco a sua obra. Então, nós podemos cruzar os braços e dizer, Deus sabe, Deus vai fazer. Ou nós podemos trabalhar com ele, frutificar com ele. E a bênção é que a obra ela vai nos recompensar. Se fizermos a obra, que a obra é dele, é ele que faz, é ele que convence o pecador, é ele que convence, é ele que faz, é ele que pagou, tudo é dele, mas nós seremos recompensados por aquilo que ele fez. Olha que poderoso. Mas aqueles que cruzarem o braço também serão disciplinados, ainda que salvos, mas serão disciplinados. Olha lá, Lucas 10, esse texto para a gente encerrar, tá bom? Eu não sei quanto tempo nós já estamos aqui, mas vamos lá ver Lucas capítulo 10, versículo 1 e 5, último texto que a gente vai ler, tá bom? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, antes de Jesus ir pregar o reino de Deus, os discípulos iam antes dele. Então, Jesus vai aonde primeiro ele é anunciado. Então, os discípulos, eu e você, discípulos de Deus, nós anunciamos a Jesus. Nós anunciamos a Cristo Jesus. Depois que nós anunciamos, Jesus entra. Então, ele só vai aonde ele é anunciado. Versículo 2, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Deus está dando todo o plano, né? Olha o propósito. Deus não mandou eles, vai lá, prega o evangelho. Não, não. Ele deu todas as direções. Vocês vão. E como que vai ser? 2 em 2. E o que vocês têm que fazer? Olha, vão isso. E o que vocês têm que falar? Deus deixou ali, tudo certinho. O que vocês vão falar quando entrar na casa? Paz a esta casa. Primeira coisa que vocês vão falar. Por quê? Tem um objetivo, tem um porquê. Tudo que Deus faz tem um propósito. Versículo 6 diz, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ele voltará para vocês. Olha que incrível. Então, vocês vão chegar na casa e vão dizer, a paz a esta casa. Se houver, a gente não sabe quem é, os discípulos não sabiam, mas essa palavra vai despertar em quem está ali e é da paz, a paz de vocês, dos discípulos, vão repousar sobre esse homem. Vai revelar, a paz vai revelar quem são os escolhidos que ninguém sabe. Mas para descobrir quem são os escolhidos, tem que ter aqueles que vos preguem a paz. Tenham a paz. A gente só consegue dar, a gente só entrega aquilo que nós temos. Por que vai repousar a paz sobre aquele homem lá que está sendo evangelizado ali? E anunciado o evangelho, anunciado que Jesus viria. Porque os discípulos têm paz. Então eles entregam aquilo que eles têm. Vai repousar a paz que está neles, vai repousar sobre aqueles. E assim serão descobertos quem são os eleitos. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você hoje nesse devocional da Epístola de 1 Pedro. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Se você gostou, compartilha com alguém. Comenta aqui, faz um comentário aqui nos comentários. Me ajuda muito na divulgação desse canal que está começando. Tá bom? Se você foi edificado, comece a me seguir. Pode me seguir também,
nas redes sociais, vai aqui, ó, aqui, nesse QR Code aqui, e você pode me seguir lá no Instagram, sempre tem conteúdo lá novo, tá bom? E nós se vemos no próximo devocional. Se você me segue, já coloca ali o sininho ali, ativa o sininho para as novas notificações e vai estar escrito ali, ó, devocional. Devocional é quando nós compartilhamos da palavra de Deus. Tá bom? Fica na paz, um abraço e até o próximo vídeo.